Bom, enquanto o governo e a oposição não entram em acordo, agentes penitenciários e policiais civis e militares ocuparam a Câmara dos Deputados para reivindicar a votação de duas propostas de emenda constitucional. Uma que cria a Polícia Penal e outra que cria o piso salarial único entre policiais e bombeiros. Vamos ver a matéria. Tumulto em frente à Câmara dos Deputados. A Polícia Legislativa tentou impedir o acesso dos manifestantes, mas não conseguiu evitar. O grupo, formado por cerca de 400 agentes penitenciários, veio a Brasília pedir que a proposta de emenda à Constituição 308 seja colocada na pauta das votações do plenário. A PEC 308 de 2004, alvo da reivindicação dos agentes, propõe a criação de uma polícia penal, o que deve reconhecer as funções de polícia que os agentes penitenciários já exercem no interior dos presídios do país. São mais de 100 mil profissionais que esperam ser reconhecidos pela lei. Eles têm que votar, sim, a polícia penal, né? Sob penas de haver consequências em todos os presídios. Policiais militares e civis também participaram da manifestação para pedir que outra PEC, a 300, que já está em pauta, aguardando votação em segundo turno, também seja votada. Essa proposta cria um piso salarial único para policiais e bombeiros. Mais um esforço concentrado, convocado, não resolveu nada. O governo diz que não vota a PEC enquanto não votar a medida provisória. O grupo passou a madrugada na Câmara e promete permanecer no Salão Verde até ser atendido. A assessoria do presidente da Câmara dos Deputados disse que Michel Temer não iria retirar os manifestantes, mas pediu reforços à Polícia Militar do Distrito Federal para impedir a entrada de outros manifestantes. Então, deputado Fernando Ferro, o que dizer a essas pessoas que estão lá no Salão Verde a esse momento da Câmara dos Deputados? Olha, eu acho que essa atitude, ela não colabora e não contribui para uma negociação em relação a esse tema. Nós estamos, inclusive, chegando a esse processo de votação porque houve um acordo. Houve um entendimento entre as diversas lideranças para apreciar essa matéria. Na medida que se parte para um processo desse, de truculência, de violência, o que é que acontece? A instituição Câmara de Deputados é desmoralizada. Se prevalecer uma negociação nesse ambiente, significa que nós estamos dando uma senha. Quem quiser agora votação na Câmara de Deputados, pegue um porrete, vá para a Câmara e imponha na pancada a sua posição. Isso não pode acontecer. Mas, deputado, nós temos que negociar, até porque a segurança é uma matéria importantíssima, não é só uma questão de salário. Nós temos que discutir o plano de segurança, o PRONAS e ações na área de segurança, que deve estar dentro de um contexto maior de preocupações com segurança no país. Pois é, deputado, mas pelo menos em relação à PEC 300, ela já foi aprovada em primeiro turno, então acredita-se que já havia um acordo. Não seria mais fácil colocar em votação, fosse qual fosse o resultado? Isso é o que é mais preocupante, é o segundo turno. Nós temos tempo para votar isso. Isso pode ser votado agora, depois da eleição, não tem nenhum problema. Será votado. Agora, na medida que se provoca um ambiente desse, que se faz ameaças a deputados, a parlamentares, e tenta se desmoralizar a instituição, que já tem um desgaste natural, eu acho que nós não estamos colaborando para uma negociação. Isso, de minha parte, e a compreensão, que cria um ânimo de reação a esse ambiente. E não pode a instituição ficar refém de atitudes de truculência desse tipo. Deputado João Almeida, o senhor concorda com o posicionamento do deputado Fernando Ferro de que essa invasão promovida pelos agentes penitenciários e pelos policiais civis e militares prejudica, na verdade, o que eles querem, a reivindicação deles? Imagina você se vira moda na Câmara o que faz o MST pelo Brasil inteiro. Invade o INCRA e lá se estabelece uma semana, 2, 3. Coisa que o MST e o PT instituiu. Imagina se a Câmara se transforma nisso. Não é tolerável. Quem faz a agenda da Câmara, quem decide a pauta de votação, é o presidente e as lideranças. Não pode ser quem está na rua, absolutamente. Ainda mais quando isso tratando de interesse corporativo, exclusivo de uma categoria profissional. Isso não é um assunto que está demandando, digamos assim, uma urgência de definição da Câmara. Um acordo não seria mais absolutamente fácil, não se pode fazer acordo para atender a qualquer um.
Não existe isso. Essa palavra acordo virou uma palavra mágica para a solução de tudo. Não existe isso. O natural é a demanda, é a colocação das posições divergentes. Pode haver acordo, pode não haver acordo, pode haver votação, pode não. Agora, quem decide isso não é quem está na rua, é quem está habilitado pelo povo brasileiro para exercer essa função. O parlamento tem que ter a sua integridade mantida, não pode ser invadido, avacalhado. Isso não tem cabimento. Resulta um pouco da imprudência de convocação desses esforços concentrados e da incitação de certos parlamentares que promovem esse tipo de ação. Deputado João Almeida, deputado Fernando Ferro, só para repetir a mesma pergunta que eu fiz ao deputado João Almeida, o senhor também acredita que esse esforço já fracassou? Não tem condição, principalmente com um incidente desse porte, e que nós até entendemos e sabemos a importância da pressão dos movimentos sociais. São legítimas no regime democrático. Agora, a extrapolação completa disso não é defendida pelo PT, o deputado João Almeida sabe disso, nós defendemos os movimentos sociais, o direito de reivindicar, mas sempre que tem isso, nós temos que negociar para afastar essa prática, que isso não é procedimento para se chegar a um resultado. Nós esperamos que os ânimos baixem e que nós possamos conversar para votar essa matéria logo em seguida com menos tensão e com menos violência. Ok, deputado Fernando Ferro, obrigada pela sua participação, obrigada também, deputado João Almeida, pela sua participação aqui no Repórter Brasil. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site na internet, o endereço é tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Brasil.